Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 15. Enquanto você abre, eu vou falando aqui, tá certo? Hoje pela manhã, o Senhor colocou no meu coração, e eu trouxe à igreja a seguinte palavra. Amém? Eu trouxe à igreja a seguinte palavra: festejos juninos e a nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Você que não veio, você pode entrar lá no nosso app, pode entrar lá pelo YouTube, e você vai ouvir exatamente qual o posicionamento da sua igreja, do seu pastor, dos seus pastores, com relação a isso. É um assunto que não é muito fácil de falar, mas o Senhor nos dá graça. E o meu compromisso com o Senhor é de transmitir a palavra. Eu não posso obrigar você a coisíssima alguma, mas que você possa ouvir o que foi dito hoje pela manhã, e aí você terá um posicionamento real no que diz respeito a esse assunto que é tão delicado. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Romanos capítulo 15, somente o versículo 13, que diz assim: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança do poder do Espírito Santo. Amém? Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança do poder do Espírito Santo. Amém? O senhor Neto, por favor, me dê um pouco mais de retorno. Meus amados irmãos, nós sabemos que as aflições fazem parte da vida. Eu tenho dito isso muito a vocês, porque para muitas pessoas vem o seguinte pensamento: agora eu estou em Cristo, agora eu fui batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, fui batizado na morte e ressurreição de Cristo, que é o batismo que salva. Olha, igreja, tem o batismo na morte e ressurreição de Cristo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E o batismo que salva é o batismo na morte e ressurreição de Cristo. Como é que eu sou batizado na morte e ressurreição de Cristo? Quando eu creio que a morte de Cristo foi a minha morte. Ele levou sobre si os meus pecados, as minhas dores, as minhas iniquidades. O profeta Isaías, cerca de 750 anos, disse: olhando para ele não se via parecer nem formosura. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos resgatou da morte eterna para a vida eterna. Olha, para quem não sabe, tem gente que pensa assim: não, morte eterna, está tranquilo, é morrer eternamente, pastor, não faço questão não. Deixa eu explicar a você. Morte eterna não é desintegração. Morte eterna é separação eterna do Deus Criador, sem nenhuma possibilidade de existir um outro julgamento. Então, morte eterna é separação eterna do Deus Criador. E vida eterna? Vida eterna é vida eterna na presença do Deus Criador. Nós somos salvos pela graça. É pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem das obras para ninguém se glorie. Isso não vem do homem, mas vem do Senhor. Então,
uma vez batizados na morte e ressurreição de Cristo, eu entendo que a morte de Cristo foi a minha morte, a sua ressurreição, a minha oportunidade para viver uma nova vida. Então a vida que estou vivendo não é minha, é do Senhor. A vida que você está vivendo não é sua, é do Senhor. Ele pagou o preço com a sua própria vida. E Ele fez isso por amor. O texto mais conhecido do povo de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a nossa vida pertence ao Senhor. E às vezes eu escuto alguém dizer assim, não, mas a vida é minha, e bate assim, eu faço com a minha vida o que eu quiser. Eu digo, mas a palavra de Deus diz diferente. Em Cristo Jesus nós passamos a fazer parte da família de Deus. Em Cristo Jesus o Senhor nos dá a prerrogativa de sermos feitos filhos do Deus eterno, filhos por adoção. Eu costumo dizer que o filho por adoção é filho duas vezes, porque os pais não tinham que adotar, os pais adotivos não tinham que adotar, e os pais adotivos adotaram, e o amam como se fossem filhos de verdade. É assim que o Senhor nos ama. Nós somos filhos do Deus eterno em Cristo Jesus. Isso não é uma doutrina da igreja, isso é o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia, que não é um livro religioso, nunca foi um livro religioso, que jamais será um livro religioso, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus, porque a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos diz que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança do poder do Espírito Santo. Ora, a vida tem aflições, mas não é porque a vida tem aflições que deixaremos de valorizá-la. Não, irmãos, não. O Senhor nos dá o dom da vida. A gente está aqui, ó, respirando, por enquanto não paga nada, respirando gratuitamente, porque o Senhor tem planos e propósitos na nossa vida. Ninguém nasceu só por nascer, gente. Eu sou o resultado de uma explosão, não é não. Você é resultado do amor de Deus. Pense nisso, que muito antes de tudo existir, Deus já nos conhecia. Olha só. Deus já te conhecia, meu irmão. Deus já te conhecia, minha irmã. Antes de tudo existir, por quê? Porque Deus está na eternidade. Ele não tem início e não tem fim. Mas Ele nos deu um espírito imortal. Deus é eterno e nós somos imortais. Por quê? Porque recebemos um espírito novo. Cada pessoa recebe um espírito novo, tá? Não é espírito renovado não, tá certo? Antigamente você fazia, não sei se ainda faz hoje, o cara vai recachutar pneus, né? Você pegava o pneu antigo e parecia pneu novo. Não, é um espírito novo para cada pessoa. E esse espírito ele tem início, mas ele não tem fim, por isso é imortal. Mas Deus não tem início e não tem fim. Isso significa que Ele está esperando por mim e por você amanhã. Ele está no ano de 2024, no ano de 2025, se a trombeta não tocar ou se Ele não nos chamar. Então Ele já nos conhecia. Ele sabia dos nossos problemas, Ele sabia dos nossos defeitos, Ele sabia das nossas falhas, Ele sabia das nossas imperfeições, Ele sabia da nossa infidelidade. E Ele diz, mesmo que todos sejam infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, aleluia. Então nós valorizamos a vida. Irmãos, que coisa tremenda. E a Bíblia nos ensina que deserto é o quê? Deserto é o símbolo de adversidade, não é? É o símbolo de provação. O que a gente escuta? A gente escuta o testemunho, né? Eu tive esse problema, esse tal, mas o Senhor me curou, tal, aqui eu estou vendo. E esse espaço aqui é o que a gente chama de quê? Deserto. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar de morada. Aleluia, glória a Deus, olha. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Pastor, a luta está grande. Eu não posso nem imaginar. Eu tento imaginar, mas eu não vou conseguir, mas Deus sabe. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece
não somente como aquele que nos criou, mas como aquele que se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus, como Jesus Cristo, o homem, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele teve cansaço, em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação. Por isso ele pôde pagar o preço do nosso resgate. Por isso ele entregou a sua própria vida. Lá no Calvário, o que é que a Bíblia fala? Que em determinado momento ele bradou. O que é bradar? É você falar, é você gritar em voz firme, alta voz. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E no domingo ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. No terceiro dia ele ressuscitou. E ele vive. Quando ele ressuscitou, diz a ele declara que ele ressuscitou com as chaves da morte e do inferno. Significa o quê? A morte e o inferno não têm mais domínio sobre a nossa vida. O corpo físico, esse morre, é morada temporal. Mas o espírito ele é imortal. E para voltar para Deus, somente por intermédio de Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ô igreja, a gente não pode esquecer disso, irmãos. A gente não pode esquecer disso, aleluia. Então é propósito do Pai Eterno que aprendamos a acreditar na provisão sobrenatural que vem diretamente dEle. Sagradas Escrituras nos dizem que foi o próprio Espírito que levou Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás. Olha só. E lá na primeira tentação, pela qual o nosso mestre passou, o diabo sugeriu que ele transformasse pedra em pão. Mas Jesus usou a palavra, justamente o texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, para dizer que nem só de pão vive o homem, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, aleluia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, glórias ao nome de Jesus. Então, apesar de estar se alimentando da terra, Jesus sabia que o seu sustento vinha do céu, amém? O seu sustento, o meu sustento, o nosso sustento vem do céu, aleluia. É Ele que nos dá inteligência, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá saúde para a gente trabalhar, para a gente prosperar. Nós estamos falando de um Deus, não um Deus distante, que diz assim: ó, tá aí você, se vira, viu? Fica aí, coloquei você no Brasil, tem tudo aí, vai vivendo aí da melhor maneira possível. Não. Ele falou para os seus discípulos lá na época e avisou para os discípulos do futuro. Nós somos os discípulos do futuro, do presente, do futuro. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Aleluia. Agora, um dos propósitos do Altíssimo diante das adversidades é que retiremos a nossa dependência do natural e coloquemos o nosso foco naquilo que Deus diz. Tudo que a gente vê é passageiro. Isso aqui é passageiro. Esse trequinho aqui tem muito mais memória do que os meus computadores no início de quando surgiram os computadores lá no escritório. A máquina imensa, ocupava um espaço medonho, não tinha memória. A gente usava o disquete de 3 1/4, aquele disquete grande assim, né? Era flexível. Aí trabalhava o dia todo, aí de noite tinha que passar tudo aquilo para o disquete antes de desligar o computador. Aí quando a gente estava passando a energia, fazia tchuc-tchuc. Pronto, tchuc-tchuc, perdeu tudo. Vai fazer tudo de novo. Já pensou o que é? Fazer tudo de novo. Mas a tecnologia foi avançando. As coisas foram melhorando, então esse negócio aqui tem muito mais memória do que naquela época, nem se compara. Mas isso aqui, que é o que tem de mais moderno, que está saindo hoje, já está ultrapassado diante da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é vivificada pelo Espírito Santo.
Essa palavra, ela está sendo atualizada a cada momento, a cada instante. Agora. Porque o Espírito de Deus vivifica. Então, essa palavra, ela contém vida. Ela contém vida. Ela fala daquele que nos dá a vida, que é o próprio Deus. Agora, então, a gente vai desistir de viver? Porque na vida tem aflições? Não, de forma nenhuma. Agora, Deus pode usar coisas naturais, mas Ele não deseja que dependamos delas. Deus é o quê? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece os nossos projetos, Ele conhece os pensamentos que a gente não conhece ainda. Olha só, os pensamentos que você nem sabe ainda que vai ter, Deus já sabe. Olha só, eita Deus tremendo. Então a gente não pode esconder nada diante dEle. A gente pode esconder alguma coisa por algum tempo um do outro, mas diante de Deus não. O cara pode chegar aqui e estar falando uma coisa, mas aqui dentro tem outra e Deus sabe. E os hipócritas não herdarão o reino dos céus, aleluia. Agora, irmãos, Ele age para quê? Para que nós o coloquemos acima de tudo, acima de todas as coisas. Olha só, Deus, família, trabalho, igreja. Deus, família, trabalho, igreja. O casamento é uma instituição divina, porque foi instituído por Deus. E no casamento é assim, homem e mulher, no mesmo patamar, cada um com os seus papéis específicos. Não é assim não, o homem aqui e a mulher aqui. Não. Aqui, papéis específicos. O homem é o quê? Ele é o cabeça, mas ele não é o ditador. Misericórdia. Negócio de ditador não tem nada a ver com Deus, tá? Deus não aceita isso. Glória ao nome de Jesus. Ele é o sacerdote. E a mulher é a fiel ajudadora. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, Deus deu para a mulher uma visão que nós homens não temos. A sua fiel ajudadora é a sua mulher, é a sua esposa. Deus deu para ela uma visão que você não tem. É assim é. Deus deu para Damares uma visão que eu não tenho. Aí uma questão de cultura, né? O homem nordestino, acaba mesmo firme. O nordestino, ele não tem medo, ele tem receio. Então, o que é que ele diz assim, ó, Deus vai e fala para a mulher diz, ó, fulano, não faz esse negócio não, porque ali assim vai acontecer isso, aquilo outro. Aí o cara, que nada, eu vou fazer, aí se arrebenta. Agora, viu, minha irmã, não tome muito gás com esse negócio não, porque ele é o sacerdote. Ele é o sacerdote, então tem que haver um respeito mútuo. Tem que haver o quê? Respeito, tem que haver exatamente cada um na sua atribuição, aleluia. Então a vida abundante é vida prometida por Deus. Vida abundante procede do Deus de toda a esperança. Então nós podemos afirmar, igreja, que tudo de bom vem dele. Por quê? Porque Deus é a fonte de todo o bem, amém? Amém? Quem está acordado, diga glórias a Jesus. Faça mais forte, por favor. Agora eu estou ligado que você está me ouvindo. Glórias a Jesus, glória a Deus, aleluia. Então em Cristo Jesus o Senhor nos concede o quê? A bênção de vivermos sob a direção do Espírito Santo. Antes da nossa experiência com Cristo, como era? Não, esse negócio é assim que resolve. Eu vou resolver dessa forma, agora é diferente. Está em linha com a palavra? Está em linha, primeira coisa, está em linha com a palavra. Isso que eu vou fazer é de Deus. Vou ser beneficiado, eu e minha família. Se dissesse, não, só vai ser beneficiado você e sua família, não. Caia fora, isso não vem de Deus. Aí o cara diz assim, não, mas eu achei um emprego muito bom, eu vou morar em tal lugar e depois de um ano eu volto para buscar a minha família. O que é que o senhor acha, pastor? Não vá, não é de Deus. Agora, vai você e sua família, aí é de Deus. Porque não tem negócio de separação, rapaz. O marido vai para um canto trabalhar, a mulher fica aqui, o cara vem de vez em quando, ela vai lá de vez em quando. Não, está errado. A bênção vem para a família.
Vem para todos da família. Bênção não vem só para um da família, não. Aleluia. Ah, mas a situação está difícil. Então vai, leve sua mulher, leve seus filhos. Em nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Então não devemos nos esquecer de que em Cristo nós somos convocados para vivermos em submissão ao Espírito Santo. Mais uma vez, não esqueça disso. Então agora não é mais o que eu sei, não é mais o que eu acho. Agora o que a palavra de Deus diz. Aí o que é que a gente sente? Sente paz. Sente paz. Então essa dependência nos faz estar em obediência a Ele e somos levados ao aprendizado da palavra para que façamos o quê? Para que busquemos a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. É sempre bom, é sempre necessário lembrar que a santificação não é uma opção, mas uma determinação divina. O sentido bíblico de santificação é não se deixar amoldar ao sistema mundano. Eu não posso me amoldar ao sistema mundano. O sistema mundano diz o quê? Vai lá, faz a compra, mas tira uma nota maior. Você ganha também. O sistema mundano diz o quê? Vai lá e passa na frente do outro, faz isso e aquilo, e você vai ganhar. Não. Não. Não posso fazer absolutamente nada para o meu bem que vá prejudicar ao meu irmão. Porque Deus não faz assim. Deus não faz com que a gente vá subindo, pisando nos outros. Não, não. Não é assim não. Não é assim que Deus faz. Então é sempre muito bom, é sempre importante lembrar disso. Então, nós podemos afirmar que o propósito divino conosco, ele é tríplice. Vou apenas citar: santidade, paz e harmonia. Então, o Senhor nos capacita para que estejamos colocando em prática o amor e o perdão. Eita Deus! Perdoou. Ah, eu perdoei meu marido, pastor. Glória a Deus. Aí tem lá um problema, aí a mulher vai dizer assim: ah, mas naquele dia, naquele tempo, você disse que me perdoou, você fez isso, aquilo outro, e o marido faz a mesma coisa. Que perdão é esse? Perdão não é ter amnésia. Perdão é não ter mais o mesmo sentimento quando lembrar da situação tal ou qual. Não pode haver uma caminhada com Cristo se não há perdão, gente. O que é que o Senhor nos ensinou na oração modelo? Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Olha, irmão, o que é que Jesus diz? Que todas as coisas podem passar, vão passar. Todas as coisas vão passar. Ou seja, tudo vai mudar. Mas ele fala uma coisa: mas a minha palavra permanece para sempre. Aí eu estou lembrado nos últimos dias, né? A gente tem falado aqui já, falei de manhã, vou repetir, tá? Aguenta aí, gente. A gente começou, tinha o quê? Um trocinho aqui que era um projetor, né? Aí projetava ali os hinos, a gente escrevia na mão, projetava, aí depois veio aquele treco da multimídia, agora está esse telão bonito aqui. Tecnologia. A igreja vai o quê? Ela vai mudando, ela vai melhorando. Tem uns holofotes aqui, para ficar melhor a transmissão. Quem pensava num negócio desse antes? Mas tem uma coisa: a palavra não pode mudar. O ensino tem que ser o mesmo. A palavra tem que ser a mesma. Aleluia! Então, irmão, não se incomode não, porque desde quando passa uma luzinha girando, fique tranquilo, fique na sua. Olhe para frente, olhe para o alto, fixe o seu olhar em Cristo. A palavra é o mais importante. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, sabe, irmãos, as bênçãos de Deus são inteiramente frutos da sua graça. E as bênçãos de Deus não dependem da aprovação humana. Ah, pastor, eu não aprovei, eu não gostei. De quê? As bênçãos de Deus não dependem da aprovação humana. E sabe o que é que é mais extraordinário? Que ninguém pode influenciar a Deus. Eita Jesus! Ninguém pode influenciar Deus. Não, ninguém pode influenciar Deus. Aleluia. Então o Deus de toda esperança é bom, quer o nosso bem, usa pessoas para nos abençoarem, Ele age para nos levar a um nível de maturidade no qual Ele é a única fonte.
Então todos nós, em todo tempo, nós somos convocados para que o escutemos e obedeçamos. Eita Jesus! Eu vou dizer uma coisa, Deus não vai falar com você naquela frequência que você tem uma deficiência auditiva, não. Ele vai falar com você naquela frequência que você escuta muito bem, aleluia, glória a Deus. Antigamente os aparelhos, né, o cara botava e escutava tudo, era uma loucura, não, agora não. Você tem um problema nessa frequência tal, então o aparelho vai atuar naquela frequência tal e qual, né? Às vezes acontece da frequência ser a mesma da equipe louvor, aí na hora do louvor o cara vai e tira, para poder louvar e adorar sem nenhum problema, aleluia, glória a Deus. É assim que Deus faz. Está entendendo o que eu estou falando, igreja? Ah, meus amados irmãos, quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, e apesar de todas as aflições, ele manteve-se confiante diante de Deus. Por isso ele declarou: creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor, aleluia. Salmos 27, versículos 13 e 14. Meu irmão, minha irmã, a presença divina faz toda a diferença em sua vida. Por isso saiba que você jamais será desamparado, desamparada. Você jamais será destruído ou destruída. Porque o Deus de toda a esperança o guarda, protege, renova, fortalece e capacita. Amém? Eu vibro quando vocês dizem amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Você é livre para falar isso aqui, tá? Porque tem alguns lugares que quando você diz assim, aleluia, todo mundo olha para você. Não, aqui não, pode dizer aleluia sem problema. Pode dizer glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 1, Jesus Cristo afirma: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Igreja, tenho dito que Deus é bom e tudo que Ele faz tem como objetivo maior para que vivamos eternamente em Sua presença. Então, o Senhor quer nos levar a um nível de maturidade, onde a única fonte, a fonte que nós estaremos recebendo, é Ele, é o Senhor, a única fonte. Mas cada um de nós precisa permitir e aceitar que o agricultor eterno faça em nossa vida aquilo que é necessário. Ele vai podar, Ele está arrancando tudo que tenta impedir a cada um de nós de continuar amadurecendo. Eu ouvi uma frase, não é minha, eu tenho falado essa frase, geralmente eu dou nos casamentos, assim: o amor amadurece, mas não estraga. O amor amadurece, mas não estraga. Depois da verdadeira experiência do novo nascimento, o maior objetivo divino não é apenas de abençoar, mas é fazer com que cada um dos seus filhos amadureçam, mas não vão estragar. Aleluia. Agora, o que é que nós precisamos fazer? O que precisamos fazer é confiar, é entregar a nossa vida ao agricultor eterno. Está escrito na Bíblia que o Deus Criador não aceita que ninguém venha a Ele e nele permaneça, se não for uma decisão pessoal de todo o coração. Olha, nesses 30 anos a gente vê muita coisa, sabe? Eu já vi gente aceitar Jesus porque estava namorando e a namorada disse que só ia casar, só ia noivar e casar se convertesse. Aí o cara levantou a mão e veio para frente, mas não era convertido. Aí não permanece. Ô minha filha, fique ligada, viu? Fique ligada, bem ligada, entendeu? Fique ligada, glórias ao nome de Jesus. Meu filho, fique ligado, viu? Ligado, bem ligado. Glória a Deus. Mas eu vou começar a encerrar, em nome de Jesus. Tudo e todos temos que passar por Cristo.
Por isso lá no Evangelho de João, ainda no capítulo 15, versículo 5, o Senhor diz assim: eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Então, o Deus de toda a esperança, Ele está atento a quê? Às nossas necessidades. Ele está atento às nossas necessidades e pronto para nos ajudar. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Agora, nós somos ensinados a aceitar por fé que o agir divino sempre visa o nosso bem. Mas a gente passa às vezes por determinadas situações que a pessoa vai e diz assim: e aí, pastor, onde é que está esse negócio aí para o bem? Você está vendo alguma coisa que é para o bem? Às vezes a gente não está vendo, não. Aí eu digo: não estou vendo nada, mas eu creio. Não estou sentindo nada, mas eu creio. Aí há alguns anos atrás, né? Quando tive Covid, fiquei 15 dias internado lá no hospital, sozinho naquele apartamento. 15 dias, digo: Jesus amado, eu não sinto nada. Quando eu puxava assim, eu sentia um ardorzinho bem leve aqui. Não perdi o apetite, graças a Deus. Dormia bem. Aí você pergunta: mas para que Deus tinha que ter colocado você lá? Hoje eu sei, tinha. Eu precisava parar. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que eu dou um testemunho que é mais difícil para a gente? É a gente entender que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, mas as limitações, elas vão aumentando. Ou seja, o que a gente podia fazer antes, agora reduziu. Antes eu corria e pulava esse negócio aqui brincando. Quantas vezes aqui no que estava na construção, estava embaixo, era para subir, eu dava um pulo, subia. E hoje, posso fazer isso? Não dá mais não, meu irmão. 68, não dá mais não. Então às vezes Deus precisa fazer com que a gente pare, para que a gente possa pensar e meditar, que Ele está sendo bom com a gente, que Ele está nos dando o melhor, mesmo quando nós não conseguimos entender, Ele nos dá o melhor. Olhe, tudo que vem de Deus é muito bom, é muito, muito, muito bom. Equipe de louvor. Sabe, irmãos, quando a gente tem esse entendimento, a vida da gente começa a mudar. Mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Deus não promete que aqueles que estão em Cristo Jesus terão a vida no mar de rosas. Não. Sejam quais forem as aflições, o Senhor tem o melhor para a vida dos seus filhos. Jamais nos esqueçamos que a sua vontade é soberana, é boa, agradável e perfeita. Lá em Gálatas 2:20, o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para afirmar: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Enquanto estivermos aqui na terra, o Senhor estará trabalhando na nossa vida. O Senhor terá sempre alguma coisa para ser feita. A maturidade absoluta só alcançaremos quando estivermos face a face com o Senhor. O Espírito Santo só deixará de trabalhar na nossa vida quando a gente estiver face a face com o Senhor. Sabe por quê? Porque todos nós somos falhos. Agora a gente tem um negócio tremendo. Eu não sei se acontece com você, mas a gente tem uma facilidade de perceber as dificuldades dos outros, as falhas dos outros. Está diferente, a costeleta ficou mais alta, a outra mais baixa. O óculos está troncho. Você está com o ombro caído para um lado. Mas a gente não consegue muitas vezes perceber os nossos defeitos. E o que é que a gente deve fazer, pastor?
Eu vou dizer para você o que eu venho fazendo há mais de 30 anos. Senhor, em nome de Jesus, retira da minha vida tudo que precisa ser retirado. Transforma tudo aquilo que precisa ser transformado. Traz tudo aquilo que precisa ser feito novo, trazido pelo Senhor. Ah, Deus, eu quero viver para o louvor da Tua glória, mas eu sou tão falho. O pastor não é diferente de vocês. O pastor é uma ovelha guia. Mas o pastor precisa ser como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma ousadia tremenda. Ele disse assim: vocês podem olhar para mim, porque eu estou imitando a Cristo. Eita Deus! Eu e você, cada discípulo de Jesus, deveria fazer exatamente isso. Você pode olhar para a minha vida, porque eu estou imitando a Cristo. Mas sabendo das nossas dificuldades, o Senhor nos dá uma receita tranquila. Ele diz assim: olhe para a frente e para o alto. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê? Se você olhar para mim, se você olhar para o pastor Murilo, para a Suzane, para quem quer que seja, você vai perceber falhas. Mas quando você fixa o olhar em Cristo, aí você vai ver que Ele foi como Jesus Cristo o homem. Ele foi perfeito. Ele foi perfeito em tudo. Então, se quero viver para o louvor da glória de Deus, preciso perguntar para mim mesmo: será que isso que eu estou falando